primeiro lugar, eu queria agradecer por estarmos mais uma vez reunidos nesse estudo, dando a sequência ao estudo do Livro dos Médiuns, que nós iniciamos no ano passado, no mês de fevereiro. Nós tivemos 13 capítulos que estudamos em 2021 e vamos dar sequência para poder finalizar o estudo desse livro. Hoje, a proposta é para o capítulo 14º, que é intitulado Médiuns, e o capítulo 15º, Médiuns escreventes ou psicógrafos. Nós vemos no capítulo 14º vários tópicos que Allan Kardec ele apresentou os tipos de médiuns, né? Então, ele traz médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores e médiuns pneumatográficos. Antes de nós darmos início a esta reflexão apresentada por Allan Kardec, porque ele vai trazer, no capítulo 14º, o primeiro item é 159. E nós temos nesse livro, Seara dos Médiuns, um capítulo que é intitulado Faculdades Mediúnicas. Este capítulo, Emmanuel, esse livro é a psicografia do nosso Chico Xavier, através do Emmanuel. E Emmanuel, ele faz um comentário exatamente relativo à questão 159 de O Livro dos Médiuns, que é o tópico que inicia o estudo do capítulo 14º. Esta mensagem, Chico Xavier, ele recebeu na reunião pública de 1º de julho de 1960, através da psicografia pelo Espírito Emmanuel. Então, nós vamos fazer... o capítulo ele é curto, mas é interessante como Emmanuel ele faz uma síntese desta questão 159 de O Livro dos Médiuns, que vai introduzir os médiuns, né? Então, ele inicia. Na verdade, Emmanuel ele faz um recorte da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e aí ele vai, depois que ele faz esse recorte, ele vai fazer uma análise dessa mensagem, né? Então, o apóstolo Paulo disse o seguinte: há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim, é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. Quando a gente pensa no apóstolo Paulo escrevendo essas informações aos coríntios,
vejamos, né, que no século I ele traz informações pertinentes aos médios em uma linguagem que era característica da sua época. E aí ele finaliza dizendo: no entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário. Quem faz a partilha desses recursos? O nosso Pai. E a cada um terá a sua forma de manifestar. E o apóstolo Paulo, ele traz, né, dos diferentes tipos de médium, falando inclusive dos médios que curam. E aí vem o comentário de Emmanuel, que é justamente o que vai retratar essa questão 159. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos e constam no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Como é fácil de ver, a consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave das elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Então, mostrando, inclusive, o poder da oração, o passe, o que é que vai aliviar, né? Em mediunidade, aí ele finaliza. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Mas é tão pertinente esta mensagem que o próprio Emmanuel nos fala de dois aspectos que são muito importantes no serviço da mediunidade. O aprendizado, que é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, buscando, através do estudo, conhecer mais a respeito do fenômeno mediúnico, mas ele também usa o verbo servir, que é o caminho que vamos estar aprimorando o nosso trabalho quando nós, de fato, nos dedicamos à caridade. E aí vem, justamente neste início do capítulo 14, Allan Kardec, ele apresenta a definição de médium. Ele diz que médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, quando nós estudamos esta definição de Allan Kardec, nós paramos para pensar exatamente naquilo que esta sensação da presença dos espíritos, ela indica a mediunidade. É porque nós carregamos de um senso comum que o médium é aquele que tem uma capacidade ostensiva, seja da comunicação, seja da interação, da psicografia, da cura, quando o próprio sentir esta presença já vai estar sinalizando para nós a presença da mediunidade. E ele vai ampliando esse conceito de médium quando ele próprio entende que esta faculdade
ela não é somente aquilo que se produz o fenômeno, conforme nós acabamos de falar, mas sim o mecanismo de funcionamento da psique humana. Porque podemos parar aqui e fazer uma análise até da própria ciência, que está aos poucos descobrindo, através dos estudos, que existe algo a mais que a própria condição humana ela não é capaz de perceber. Então, só com muitos estudos, aprofundamentos, é que vamos, de fato, adentrando a este mundo, que é o mundo da psique humana, que é o mundo da percepção espiritual, e que a nossa limitação ainda não permite avançar. Quando Allan Kardec coloca em um livro dos médios que é uma faculdade inerente a todo ser humano, isso vai também seguir do que ele fala de não ser privilégio. Ou seja, qualquer um de nós podemos estar apresentando esta manifestação do fenômeno, mas lembrando que o sentir, a presença de alguma forma, isso já nos caracteriza como médiuns, para que nós possamos desmistificar de que só é médium aquele que tem a produção do fenômeno. Então, Allan Kardec ele está mostrando isso para nós, né? Então, na ciência, na observação dos fenômenos, tem a descoberta desse aspecto da mente humana que se constitui um sentido novo. Porque, na verdade, nós temos muito aquela concepção de que o que eu vejo, o que eu ouço, então, isso é, de fato, a presença da mediunidade. Mas eu não preciso somente ouvir, sentir, ver, né? Nós temos uma percepção que é muito mais ampla e que ela carece de aprofundamento, de espíritos que reencarnam com esta missão de adentrar, aprofundar esse estudo para que, de fato, nós vejamos esta constituição do ser, que não é apenas o corpo físico. E Allan Kardec, ainda na introdução deste item 159, ele traz para nós que raras são as pessoas que não possuem essa faculdade. Então, trazendo esta noção que, de fato, todos nós, né, somos médiuns e que a faculdade mediúnica ela não se restringe somente ao fenômeno mediúnico, que é exatamente o que nós estamos acostumados a ver, né, a ouvir e a estar, de fato, lidando com a produção deste fenômeno. E aí vamos pensar, né, na própria fisiologia, quando nós fazemos, né, o estudo da mente humana, a gente consegue ver o cérebro como uma unidade. E essa faculdade mediúnica, ela vai estar interferindo nos demais sentidos, porque quando a gente pensa na questão da visão, né, a faculdade mediúnica nos permite ver de olhos fechados. Então, aquela ideia de que eu só consigo ver o espírito de olho aberto é a minha percepção física. Mas o que vai além do físico é a percepção espiritual. Isso, se eu fecho meu olho, se eu sou médio-vidente, eu vou estar de olho fechado e ao meu redor
eu vejo essa presença espiritual. Então, essa percepção visual, ela se apresenta como uma expansão da possibilidade visual. Daí, nós nos recordamos, quando nós estávamos aprontando esse estudo, quando éramos adolescentes, estávamos, eu e duas primas, em uma casa de praia que o pai delas, o meu tio, tinha alugado num lugar muito famoso, que teve até uma novela que fez filmagens nesse local. E a gente estava nessa casa e era início da noite, a minha prima mais nova, olhando para a janela, deu um grito e aí disse: eu estou vendo Joana de Ângeles ali. Eu tinha 14 anos, ela tinha, acho que 8 para 9 anos, mais ou menos isso. E a irmã dela era da minha idade. E aí, quando ela disse que estava vendo, na verdade, a irmã disse: eu também estou vendo. E aí, aquela coisa do ímpeto, eu disse: eu também estou vendo. Na verdade, às vezes a gente tem uma projeção da nossa imaginação. Quando alguém diz um fato e você termina acolhendo aquilo como também fazendo parte da sua percepção, e foi uma imagem momentânea, que é algo que nós podemos estar, através do próprio estudo, compreendendo que essa evidência, quando se apresenta de maneira esporádica, não é de fato a faculdade mediúnica. Foi uma percepção isolada que nenhuma de nós três, mais adiante, tivemos mais nenhum fato que afirmasse a presença dessa faculdade mediúnica. E aí vamos, mas ainda pensando nesta percepção que nós temos, quando nós saímos do corpo à noite e encontramos com os espíritos, isso podemos afirmar que é uma faculdade mediúnica, porque é o nosso corpo, a alma encarnada, que se desprende e que tem esta percepção. Como não somos médios? Como não afirmar, que somos médios? E aí, pensando nesta faculdade mediúnica, é pensar, que nós estamos ocupando um espaço espiritual que nós não damos conta. É uma infinidade. E que a própria faculdade, ela ainda se apresenta de maneira limitada, sem dar conta de tudo quanto é muito mais amplo e que a nossa dimensão física, a ciência ainda não avançou para poder ampliar esta nossa visão em termos de faculdade mediúnica de um modo mais geral. É um sentido complexo, que permite essa possibilidade, essa expansão da possibilidade visual. A psicologia e a psiquiatria são duas áreas que estão avançando mais em termos de estudo, principalmente no que se refere à intuição. A intuição, a premonição, E essas duas disciplinas, inclusive, elas têm se questionado por que acontece quando há relatos de pessoas que apontam fatos que vão acontecer. E a ciência humana, conforme a gente sabe, ainda não tem respostas para essas questões. E pela mente, isso é algo que nós precisamos também ter bem firmes nos nossos conceitos, que eu posso estabelecer ao meu corpo saúde ou doença. Como é que eu posso levar ao adoecimento? Tudo vem no padrão de pensamento que eu vou alimentar determinada ideia. Por exemplo, eu tenho um ciúme exagerado, mas quando a gente fala ciúme, de um modo geral, se eu me permito alimentar este ciúme durante esse meu período de existência,
esse ciúme, ele vai levar à fragilidade nas emoções, a um estado de ansiedade, tudo isso é capaz de desencadear o aparecimento de doenças. E daí a necessidade de nós termos muita atenção para o padrão de pensamentos que eu adoto, porque isso também é capaz de permitir esta aproximação daquelas entidades infelizes que não estão interessadas no meu sucesso, no meu aprimoramento, no meu aprendizado. Aí vem, nós fizemos um recorte, né, de alguns tópicos que são apresentados, né, nesse capítulo 14, 14º, que trata dos médiuns, e ele vai apresentando alguns tipos de médiuns. Nós já estudamos lá no início sobre a mediunidade de efeitos físicos, e aqui Allan Kardec ele destaca alguns parágrafos relacionados a este tipo de médium, né? O de efeitos físicos. E aí Allan Kardec ele descreve nesse estudo do capítulo que os médiuns de efeitos físicos são aqueles que são capazes de produzir fenômenos materiais. Então, aí ele vai descrevendo que é possível, né, fazer alteração desses fluidos do ambiente, porque vamos relembrar aquilo que nós já apresentamos anteriormente. O que é o efeito físico? É quando ocorre a produção de um fenômeno material, onde há conjugação da energia, o médium participa fazendo a doação do ectoplasma com os fluidos do ambiente que se conjugam para a produção do fenômeno material. E aí nós nos recordamos, né, que certa feita, mais ou menos na década de 50, em torno do ano de 1954, o nosso tio Divaldo ele estava fazendo uma palestra numa cidade de São Paulo e ele já costumava perder um pouco a sua voz quando ele tinha uma atividade intensa durante o dia com a questão da voz. Então, fazia um seminário durante o dia, à noite tinha uma palestra, e aí, no final desse dia, ele tinha, como a gente chama, né, a afonia, a perda da voz momentânea. E ele resolveu fazer uma investigação e os exames detectaram que ele estava com um nódulo. Isso podemos imaginar na década, né, de 50 do século passado. O que foi que ele resolveu fazer? Né? Fez as investigações, tinha que fazer o tratamento, era um tumor, e ele resolveu, ao invés de voltar para Salvador, buscar Chico Xavier para ver se Chico tinha condições de auxiliá-lo naquele tratamento. Quando ele chega, né, nós sabemos que as reuniões de Chico Xavier adentravam até a madrugada. Isso também acontecia nas reuniões públicas da nossa casa, da Mansão do Caminho, quando o nosso tio Dia, após a reunião, ficava atendendo um número enorme de pessoas que o buscavam. Então, Chico pediu a tio Divaldo que fizesse a leitura. E tio Divaldo se assusta, como ele não sabe que eu estou com problema na voz, fez um esforço, fez a leitura, e depois ele foi para a casa do irmão de Chico Xavier, com mais 3 amigos que o acompanhavam nessa viagem. E quando adentra o quarto desse irmão, ele pede a tio Divaldo, né, que ele se sente, fazem uma prece, e aparece o espírito da irmã Sheila. A irmã Sheila, ela foi uma enfermeira que trabalhou na Primeira Guerra Mundial e morreu muito jovem ainda, né, na sua adolescência, 18 anos. E imediatamente após a sua morte, ela passou a trabalhar com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes.
E tio Divaldo, né, Chico pediu que ele fizesse a prece, ele assim muito envolvido, pedindo, né, pela sua saúde, e eis que se aproxima a irmã Sheila e o chama de Divaldas, Divaldas, e ele, né, fica tomado de emoção, faz a descrição de como ela se apresentava, cabelos loiros, com o cabelo partido ao meio, e informa que vai fazer um tratamento para aquele tumor que ele estava apresentando. É justamente nesse encontro que vai ter a produção de um efeito físico. E ela apresenta tipo uma lanterna no formato de caneta que vai introduzir na sua boca e vai fazer a retirada, né, de um nódulo. Ele sente muita dor, ele grita, depois ela vai novamente, e quando termina, ele vê, né, ele pede que ela, já que ela tinha tido essa experiência na Alemanha, se ela conhecia os Alpes suíços, que ele gostava muito de uma flor que ele tinha ouvido falar, que era Edelweiss, se ela podia trazer essa flor. E, de fato, né, ela materializa. Mas por que que isso acontece? O espírito, para poder produzir a materialização, ele precisa da energia do médium. Então, tinha ele, médium, tinha Chico Xavier, médium presente. Houve, então, a produção deste efeito físico. Ainda o que Allan Kardec traz desses tipos de efeitos físicos facultativos, quando o médium ele tem consciência de que é capaz de produzir aquele efeito físico e alia a sua vontade na produção deste efeito. O que Allan Kardec coloca, pensando que o Livro dos Médiuns, vamos lembrar, o próprio card traz, né, que nós completamos 160 anos de O Livro dos Médiuns em 15 de janeiro de 2021. Então, há praticamente quase 2 séculos se passaram, mas aquela época era muito comum a produção dos efeitos físicos. E Allan Kardec fala do desgaste que é a produção disso. E que muitas pessoas, justamente para poder chamar a atenção, faziam a produção desses efeitos e que traz um desgaste grande. Tanto que Chico Xavier teve a recomendação de não dar continuidade à mediunidade de efeitos físicos para que ele pudesse, de fato, se dedicar à produção do número de livros que foi capaz de trazer através da psicografia. E, no facultativo, importante lembrar que eu posso criar formas, pensamentos positivos ou negativos, uma vez que eu tenho consciência e que eu vou estar possibilitando a produção deste fenômeno. E tem, né, os médios de efeitos físicos involuntários ou naturais, que o fenômeno independe da vontade. Allan Kardec, inclusive, faz uma ressalva neste quesito, dizendo que muitos dos médios de efeitos físicos não têm conhecimento de que são eles que estão oferecendo fluido para a produção do fenômeno. Ainda chama atenção, né, que não é a mediunidade de efeito físico que vai provocar a doença no indivíduo, né, que, como nós falamos anteriormente, não se deve estar produzindo muito esses fenômenos porque há um desgaste, mas não é a mediunidade de efeitos físicos que vai levar ao aparecimento da doença. E quando é uma recomendação de Allan Kardec, né? Quando você descobrir a faculdade, deixar que ela siga o seu curso natural e não ficar provocando
o fenômeno da materialização em si. E aí ele finaliza, né, dizendo que a providência tem os seus planos, que a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos desígnios divinos. Aí vem para uma outra categoria, né, de médiuns que Allan Kardec apresenta neste capítulo, que são os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Quem são esses médiuns? São pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por meio de uma vaga impressão, uma espécie de leve atrito, de discreto arrepio de todos os seus membros. Então, assim, aquilo que nós falamos inicialmente, que não é somente a produção de efeitos como a visão, a audição, a psicografia, que vai dizer que eu sou médium ou não. A própria percepção, né, de que passou aquela onda por aqui, eu posso estar atribuindo à mediunidade sensitiva. E se desenvolve pelo hábito, e quem possui reconhece a natureza boa ou má do espírito. Lembrando, né, que nós temos diferentes classes de espíritos e até chegar à perfeição nós estamos galgando patamares, e esses espíritos más são aqueles que ainda transitam em zonas inferiores, que quando reencarnam habitam o mundo de provas e expiações para poder galgar um patamar melhor. E este médium sensitivo, ele vai perceber se essa presença que ele está sentindo é de um bom espírito, é de um espírito mau. Esse espírito mau, ele não vai estar interessado em nosso aprimoramento. Então, vai estar, né, trazendo ideias pessimistas, negativas, e tudo isso a gente sente enquanto médium sensitivo. Aí vem uma outra classificação que Allan Kardec apresenta, que são os médiuns audientes. Na verdade, são conhecimentos que talvez nós já tenhamos adquirido em outras experiências, em outras exposições. No próprio capítulos anteriores já faz uma abordagem deste tipo de mediunidade que nós estamos trazendo aqui, só que neste capítulo, especificamente, ele vai destinar ao médium com aquele tipo de faculdade mediúnica que apresenta. Então, os médiuns audientes, eles ouvem a voz dos espíritos. Esse ouvir a voz pode estar, né, se manifestando como uma voz interior que se faz ouvir no íntimo, uma voz exterior que se apresenta de maneira clara e distinta, como de uma pessoa viva. E ele pode, os médiuns, eles podem conversar, estabelecer um processo de comunicação com os espíritos. Como é que vai se dar essa comunicação? Pelo próprio pensamento. Esse tipo de mediunidade, conforme apresenta Allan Kardec, ela se desenvolve pelo hábito, e quem possui reconhece a natureza boa e má do espírito. E é agradável quando o médium só ouve espíritos bons. É claro, né? Quando, né, nós estamos naquela escuta que é uma mensagem de conforto, de bom ânimo, isso é característica dos espíritos bons. Ou somente por quem chama. É claro que quem ouve está sujeito a ouvir qualquer tipo de mensagem. Ou um espírito mau não vai estar trazendo boas informações para nós. Daí
a necessidade de estar atento à conduta moral, à reforma íntima, para que você possa estar cada vez mais apto à percepção de mensagens que são trazidas pelos espíritos elevados, pelos espíritos superiores. Aí vem uma outra classificação que Allan Kardec nos traz dos médios videntes. É aqueles que têm a faculdade de ver os espíritos. E aí vem uma colocação que ele procura diferenciar, né, desse nosso olhar físico para o nosso olhar espiritual. Aí ele compara com o cego, que o cego ele não tem essa visão, né? Ele não vê os objetos, ele não sabe como são as pessoas, mas que o cego talvez tenha muito mais essa visão espiritual do que se imagina. E essas visões pontuais, conforme nós trouxemos até o exemplo pessoal, não se caracteriza como uma faculdade mediúnica. A faculdade da vidência, ela é algo que acontece rotineiramente, né? Desde quando inicia o próprio fenômeno. E aí ele traz alguns relatos que são bastante interessantes. Por exemplo, ele foi assistir a uma ópera com um amigo que era vidente. A princípio, ele observou que nos espaços vazios, que não tinham pessoas, o médium via espíritos sentados, alguns, inclusive, curiosos de estar escutando o diálogo que as pessoas, que os encarnados, que eram próximos, amigos, estavam estabelecendo. E o vidente observou que uma das cantoras bem jovens desta ópera tinha um espírito que estava bem próximo a ela. Na verdade, isso o vidente conversava com Allan Kardec. A impressão que se tinha que ele não estava fazendo um bom papel naquele local que ele se encontrava. E quando acabou a ópera, Allan Kardec evocou esse espírito. E aí ele chegou até onde eles estavam e disse que eles tiveram uma impressão equivocada a respeito dele, que de fato ele era um anjo protetor daquela jovem e estava ali estimulando-a para que ela tivesse uma grande potência na sua voz. Olha que coisa maravilhosa. Aí depois, em um outro momento, Allan Kardec, junto com um outro médium vidente, foi para uma peça teatral. E a percepção nesta peça foi semelhante à percepção da ópera, que, de fato, os lugares vazios, eles também estavam ocupados por espíritos, e que muitos espíritos, eles, na presença de palco, estavam reproduzindo falas do que os encarnados estavam naquela peça e visões também semelhantes ao que havia tido na ópera. E tem um outro exemplo, isso já no final desta parte dos médios videntes, que Allan Kardec traz o relato de uma viúva que estava sempre vendo a presença do seu esposo falecido. E certa feita, um médium vidente que não a conhecia, nem conhecia o seu esposo, chegou para ela e disse: estou vendo uma pessoa que está ao seu lado. Aí ela disse: com certeza é meu marido. Aí o médium disse: não. Aí trouxe a descrição de quem era o espírito que ele estava vendo. Inclusive, era mulher, que era uma pessoa tinha sido a sua avó. Aí o que Allan Kardec quis mostrar, que são esses fatos que mostram a seriedade. Aquela mulher que dizia estar sempre com a presença do seu marido, que não
tinha visto naquele momento, mas quando o médium fez a referência, ela foi logo dizendo, não, é o meu marido que está sempre comigo, e que de fato não era. Aí mostrando a seriedade do médium, a seriedade do fenômeno. Aí vamos para outra categoria apresentada por Allan Kardec, que são dos médiuns curadores. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Zé Arigó. Zé Arigó, ele fez muitas cirurgias espirituais, onde o Dr. Fritz era o espírito, né, que o auxiliava e que trazia a cura para as pessoas. Nós sabemos que as curas elas são produzidas com o auxílio da espiritualidade, que aumenta a própria potência do magnetismo, que é uma junção, né, do magnetismo da pessoa, do médium, com o auxílio espiritual que vai, de alguma forma, potencializar aquela ação naquele momento. Então, os médiuns curadores consiste no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto, né? O fluido magnético, ele tem importante papel, e a maioria das pessoas que podem ser qualificadas de médiuns curadores recorrem à prece. Olha que recurso indispensável, não somente para trazer a cura, mas para qualquer situação difícil que estejamos vivendo, desafiadora. A prece é este canal de comunicação que vai nos permitir uma aproximação mais efetiva com a espiritualidade amiga e, em particular, ao nosso anjo guardião, que está a todo instante investindo em nós para que sejamos bem-sucedidos na nossa tarefa. Aí vamos lembrar deste apóstolo, né, sacramentano, Eurípedes Barçanufo, também um grande médium curador. Nós sabemos que Eurípedes Barçanufo ele estava em um local e ele era capaz de estar fazendo atendimentos em outros locais, outras cidades, inclusive países. Em relação à questão dos médiuns curadores, Allan Kardec ele formula nesse capítulo 9 questionamentos aos espíritos para poder clarear melhor a respeito desse tipo de mediunidade, né? Desse tipo de médios. E em uma das questões, né, os espíritos nos trazem que a força magnética é aumentada pela ação dos espíritos que eles chamam em seu auxílio. Quando é que nós pedimos auxílio? Qual é o mecanismo que nós nos utilizamos para poder pedir o auxílio? Através da prece. Ou seja, quando nós vamos desenvolver uma atividade e oramos antes de dar início a esta atividade, nós estamos buscando esta presença espiritual para poder fortalecer aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Foi o que Marisa fez antes de iniciar o trabalho, é o que nós fazemos antes de uma atividade presencial. Vamos fazer um atendimento fraterno, vamos iniciar uma reunião mediúnica, após a reunião doutrinária. Então, início e término, é um canal de comunicação que se amplia e que vai fortalecer a todos que ali se encontram e, mais particularmente, aos nomes que nós pronunciamos, para que esta equipe ela possa estar atuando, promovendo aquilo que está dentro do processo evolutivo de cada um de nós.
mas não nos esqueçamos que estamos angariando os recursos para poder vencer os desafios, o bom ânimo, a coragem, a perseverança, enfim, uma série de aspectos que são importantes, relevantes para o alcance dos nossos propósitos. Dentre essas questões, a questão 8, Kardec formula: se podem obter-se curas unicamente por meio da prece. Vocês acham que isso é possível? Vamos colocar aí nos comentários, vamos dar uma movimentadinha, né, Mar? Nesse processo que estamos aqui a falar, vocês a ouvir, sem essa possibilidade de uma interação. Então, a pergunta que Allan Kardec fez foi: podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Já responderam aí? O que é que os espíritos responderam a esse questionamento feito por Allan Kardec? Sim, algumas vezes, desde que Deus o permita. Pode acontecer, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Ou seja, o que foi que nós acabamos de dizer? O nosso processo evolutivo, o que é que está ali? Márcia respondeu que sim, né? É isso aí, Márcia. E a própria resposta dos espíritos, né, diz que sim, mas tem a nossa necessidade evolutiva, que é de passarmos mais tempo naquele processo de amadurecimento, naquela prova, naquela expiação. Mas isso não significa que nós estamos orando e não vamos ter retorno àquele pedido que nós estamos fazendo. Este retorno não vai acontecer, muitas vezes, na maneira como nós desejamos, e sim naquilo que é favorável ao processo evolutivo de cada um. Médios curadores. Todo magnetizador, isso Kardec escreve na Revista Espírita no ano de 1865, no artigo intitulado Da Mediunidade Curadora. Ele diz que todo magnetizador pode tornar-se médio curador se souber fazer-se assistir por bons espíritos. Neste caso, os espíritos vêm em seu auxílio, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar, centuplicar a ação do fluido puramente humano. Olha que Allan Kardec já havia escrito isso em O Livro dos Médiuns, mas aqui nós vemos que essa potência pode ser 10 vezes mais, 100 vezes mais, quando nós buscamos a ação do espírito, dos espíritos. E aí não podíamos deixar de fazer a referência deste grande médium de cura, Chico Xavier. Tem vários relatos, né, da sua vida em que essa cura, de fato, foi possível. E nós destacamos um casal amigo de Chico, que tinha se afastado há alguns anos, e chega até ele trazendo a sua filhinha de 6 meses, que estava com a doença grave, e pediu o auxílio de Chico Xavier para aquele caso. Então, Chico foi, aplicou passes naquele bebezinho, com o pensamento positivo, dando encorajamento aos pais. E, de repente, aquela criança, aquele bebê, ela foi curada. Mais tarde, ela chega, né, já como mãe de família, chega até Chico Xavier. Inclusive, ela foi mãe de 10 filhos. E aí Chico diz: como poderia deixar de trazer a cura a quem iria dar a vida a mais 10 vidas? Então, é um exemplo assim emocionante, né,
dentre tantos outros que nós já tivemos conhecimento através das próprias leituras desta faculdade. Médios curadores, né? Ainda na Revista Espírita, nós temos que as qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Não poderíamos também deixar de exemplificar na vida do próprio Tio Di experiências, né, onde ele pôde trazer, né, esta cura. Há um caso também relatado de uma mãe que tinha uma filha doente, era amiga de Tio Di, ela morava no Rio de Janeiro, e pediu a assistência, né, a essa filha, e Tio Divaldo aplicou passes e essa filha também restabeleceu o seu quadro de saúde. E quantos, não somente com ele, mas com o querido Chico Xavier, tiveram a oportunidade de buscar o seu apoio para tantas questões de ordem física e, às vezes, com a palavra, com um simples toque, essa pessoa, porque poderia sair daquela condição, é a ressalva que nós encontramos na resposta à questão 8 deste tópico que os espíritos trazem, que muitas vezes há necessidade de permanecer naquele sofrimento, ou seja, a cura não vai ser possível de imediato, mas nós sabemos que tudo é possível no momento oportuno. Allan Kardec, ele também traz, neste capítulo 14º, sobre os médios pneumatógrafos. Nós já abordamos anteriormente sobre a pneumatografia. Então, o pneumatógrafo são médios que têm aptidão para obter a escrita direta. Nós sabemos que, inicialmente, na produção dos fenômenos mediúnicos, à época de Allan Kardec, cestas eram colocadas sobre a mesa com o lápis amarrado à cesta e que havia produção escrita direta pelo espírito. Nós sabemos que é necessário a presença do médium para que, em conjunto desses fluidos, haja essa produção. Então, a pneumatografia é uma palavra de origem grega, pneumoar, grafia escrita, que é escrita produzida diretamente pelo espírito. E aí nós chegamos, né, o capítulo 14º é um capítulo amplo e que nós apresentamos quase todos os tipos de médios que são descritos neste capítulo. E no capítulo 15º, que é um capítulo bem curtinho, por isso nós também buscamos fazer essa junção, onde Allan Kardec vai falar dos médios escreventes ou psicógrafos, e aí ele classifica que essa escrita manual produzida através do médium, ela é mais simples, ela é mais fácil, é mais cômodo e mais completo. E ele também faz a síntese de que é o tipo de mediunidade que é mais suscetível de ser desenvolvida através do exercício. E nós sabemos disso, né? Nós já falamos anteriormente a respeito do nosso tio Divaldo, que ele iniciou no ano de 1949 a psicografia. De fato, ele tinha 22 anos quando iniciou, né, a psicografia, e depois de alguns anos, onde ele já havia escrito diversas mensagens, o que foi que a benfeitora disse para ele? Rasgue, queime, tudo isso que já tinha psicografado, porque você estava se exercitando. Imagine o susto, né?
Ave Maria, tudo isso, queimar, não tem serventia? Não, era apenas um exercício. E nós sabemos, né, de que em torno de 250 livros já foram psicografados. Não poderíamos também deixar de lembrar, né, de Chico Xavier, que a psicografia também foi um dos tipos de mediunidade, né? Ele foi médium psicográfico. Ele iniciou aos 17 anos a sua primeira mensagem. Ela foi psicografada em 8 de julho de 1927. Aí destacamos que foi o ano que o nosso tio Di nasceu, a 5 de maio, né, de 1927. Ele, na sua primeira psicografia, ele trouxe 17 folhas preenchidas rapidamente, psicografou em torno de 459 livros, sendo 14 títulos em um ano. Um ano que tem 12 meses, ou seja, nós tivemos talvez 2 ou 3 livros em um único mês. E aí podemos avaliar o tempo de dedicação a esta atividade, porque se for um livro de 20 capítulos, quantas páginas? 3, 4, 5, pode ser mais. Então, que exercício, né, diário. E isso sem contar a atividade profissional que exercia, depois as atividades de palestra, de atendimento, que horas fazia esse tipo de trabalho. E os livros que foram traduzidos para 15 idiomas. Aí Allan Kardec, né, vai apresentar alguns tipos da psicografia que vem através da mecânica, da intuição, os inspirados e os semimecânicos, que nós vamos falar, destacar 2 tipos, né? Na inspiração, aí vem a pergunta de Allan Kardec. Aqui na inspiração, Kardec faz 3 perguntas aos espíritos. Uma dessas perguntas é: qual a principal causa da inspiração? Aí vem a resposta: o espírito que se comunica pelo pensamento. Então, vamos fazer uma analogia no nosso cotidiano. Às vezes, a gente está passando por uma situação bem desafiadora, uma situação que a gente precisa tomar uma decisão e não sabe qual é o caminho que a gente deve seguir. Ficamos dias, noites, refletindo, buscando essa alternativa e, de repente, parece que do nada, eis que chega algo e a gente... eu devo seguir por aquela trajetória, não devo ir por aquele caminho. É uma inspiração. Aí vem outra pergunta, né, que se relaciona à arte. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados como médiuns? O que os espíritos respondem? Sim, porque nesses momentos eles têm a alma mais livre e como que desprendida da matéria. A alma recobra parcialmente as suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Vamos recordar de Allan Kardec com aquele médium vidente na ópera. O que o médium via? Um espírito próximo a uma jovem, que era o seu guia, que estava fazendo com que ela tivesse uma potência maior. Muito provavelmente, ela captava, ela percebia aquela presença. Só que muitos de nós não sabemos traduzir essa presença nas nossas vidas. E, por fim, Allan Kardec fala de médios de pressentimentos, né?
nessa questão da própria psicografia. Pressentimento é uma vaga intuição das coisas futuras. Alguns têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Prevê as consequências das coisas atuais e o desenrolar natural dos acontecimentos. Eu não sei se algum dos presentes, já tiveram alguma experiência de vir à mente algo e aquilo que veio à sua mente de fato aconteceu. Na verdade, isso não é característica muito presente. E nós não sabemos também dizer qual a necessidade de se ter essas previsões. Nós vivemos em um país, né, o Brasil, que tem muito a coisa do vidente, do que vai prever o futuro e se busca, né? Há muita procura desse tipo de serviço, porque eu quero saber o que vai acontecer, eu quero fazer tal coisa, né? E a gente sabe que dai de graça o que de graça recebestes. Então, se eu sou um médium e que faço essas previsões, eu não devo fazer comércio, eu não devo adquirir renda através deste mecanismo. Então, precisamos ter cuidado. Mas eu queria destacar que eu também já tive uma experiência, né? Isso foi na adolescência, isso de fato aconteceu, quando veio à minha mente que uma determinada pessoa muito próxima a mim iria abortar. E eu resolvi ligar para essa amiga, contando, né, que tinha acontecido isso, tinha vindo à minha mente e tal. Aí nós éramos, né, da Juventude Espírita, e ela disse: o quê, Tânia? Não, Ave Maria, isso é crime e tal. Aí conversamos, ela ficou assim um pouco assustada, né? Com a informação que eu trazia de uma família espírita, né? Educada às bases da doutrina espírita. Isso aconteceu, passou 1 a 2 meses, eu recebo uma ligação desta amiga, chorando e dizendo: Tânia, aquilo que você ligou para me avisar aconteceu. Eu abortei. Então, assim, isso foi um fato isolado, né? Adiante, pequenas situações, né? Mas isso muito lá atrás, né? Eu tive essa previsão e depois é como se tivesse desaparecido. Se isso era uma faculdade, não foi adiante. Mas já aconteceu fatos isolados de vir à minha mente e, de fato, acontecer posteriormente. E aí é onde ele encerra este capítulo 15º, e eu trouxe, né, um trechinho de um outro capítulo deste livro, Na Seara Mediúnica, que foi o que eu fiz a leitura inicialmente. Márcia está trazendo aqui um comentário, coloque de novo aí, Márcia. O incêndio, né? Minha prima, aos 8 anos, previu o incêndio que aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1961. Esse incêndio, sim, onde Raul Teixeira iria com um amigo para este circo, e, na verdade, o pai não chegou a tempo do trabalho para dar dinheiro, e o amigo ele ficou em casa e o amigo morreu nesse incêndio, né? E aqui nós finalizamos, né, com a frase do Emmanuel, através da psicografia do Chico, nesse livro, Seara dos Médiuns. É um livro bem interessante, né? Ele, na verdade, tem capas diferentes, né? Mas são mensagens curtas e são várias mensagens que trata, né, dessa questão da mediunidade, do médium, do ambiente. E aí o que é que Emmanuel
traz que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente. Então, essas são as nossas considerações